Olá, hoje nós queremos falar sobre o Plano Agrícola e Pecuário, também conhecido como Plano Safra, do ciclo 22-23, que se iniciou oficialmente no dia 1º de julho. E o Plano Safra contém diretrizes muito importantes para o agronegócio, especialmente em assuntos relacionados ao crédito e ao seguro. E nós vamos abordar 3 aspectos que julgamos importantes do Plano Safra 2022-23. O primeiro ponto que nós destacamos é o aumento do volume de recursos destinados para o crédito rural. Esse volume, segundo a tabela que você irá ver, é de 340,9 bilhões de reais e representa um aumento de 36% em relação à safra anterior. E esse volume de 340,9 bilhões, ele é separado em recursos para custeio e estocagem da safra, com um montante de 246,3 bilhões, e de 94,6 bilhões para crédito de investimento. O crédito para custeio e estocagem representa aquele crédito para compra de insumos como fertilizantes, defensivos, sementes, rações, para o capital de giro do agricultor, com os custos de óleo diesel, custos de maquinário, custos de pagamento de mão de obra, e também para a estocagem da safra, quando o agricultor ele colhe a sua produção e o momento não está propício para a venda, ele tem essa opção de estocar a sua produção para vender no momento seguinte, quando o mercado estiver mais favorável. Então, o recurso para custeio e estocagem no Plano Safra 2022-23, como nós mostramos no gráfico, é de 246,3 bilhões de reais. Agora, em relação ao crédito de investimento, ele significa aquele crédito de longo prazo que o produtor pode contratar junto ao Sistema Financeiro Nacional para a compra de tratores, de colheitadeiras, de pulverizadores e também para a construção e ampliação de armazenamentos, de estrutura de armazenagem. Além disso, existe uma série de produtos que podem ser contratados pelos agricultores com a finalidade de modernização da estrutura de irrigação e de implemento de tecnologia e de práticas ambientais mais sustentáveis que estão previstos no Plano Safra 2022-23, com taxas de juros que são muito atrativas para os produtores. E esse é o nosso segundo tópico desse vídeo, para falarmos sobre as taxas de juros praticadas no Plano Safra 2022-23. No Plano Safra 22-23, nós tivemos naturalmente um aumento das taxas de juros que serão cobradas nas operações de crédito rural, devido ao próprio aumento da taxa básica de juros da economia, a chamada taxa Selic, que hoje está no patamar de 13,25% ao ano. E esse aumento ele reflete a preocupação do Banco Central em conter o processo inflacionário, e não está acontecendo só no Brasil, mas em todos os países do mundo, como uma forma de segurar esse crescimento da atividade econômica que provoca a inflação. E no Plano Safra nós tivemos esse reflexo do aumento das taxas de juros. Você verá no gráfico a seguir que as taxas de juros para as operações de custeio do Plano Safra, elas se dividem em 3 grupos. No primeiro grupo, nós temos as taxas de juros dos produtores que são enquadrados no programa PRONAF, que é o programa de fortalecimento da agricultura familiar, e para o agricultor se enquadrar no PRONAF, ele precisa ter um faturamento máximo de até R$500 mil por ano e até 4 módulos fiscais na sua propriedade. Então, para os produtores do PRONAF, da agricultura familiar, você pode ver no gráfico que a taxa de juros ela é entre 5% e 6% ao ano, uma taxa
que representa aí menos da metade da taxa básica de juros, que é a taxa Selic da economia. Isso significa, portanto, que precisa haver uma equalização, uma subvenção do Tesouro Nacional para compensar essa taxa baixa da taxa básica de juros para as instituições financeiras que participam do sistema de crédito rural, o Sistema Nacional de Crédito Rural Brasileiro. E aí na segunda coluna você pode ver a taxa de juros praticada para os produtores do Pronamp, que são os produtores chamados como médio produtores, que podem ter um faturamento de até R$ 2.400.000 por ano na sua atividade agrícola. Apenas para você entender, para um produtor com uma produtividade de soja de 60 sacas de soja por hectare e um preço médio de R$ 180 a saca, nós estamos falando de um produtor com um tamanho limitado a até 222 hectares para que ele se enquadre no programa Pronamp e que poderá então ter acesso a essa taxa de juros que você pode ver no gráfico, que é uma taxa de 8% ao ano nas contratações de crédito de custeio, de crédito rural, através do Plano Safra 22-23. E por fim, nós temos os produtores da chamada agricultura empresarial, que são produtores com faturamento acima de R$ 2.400.000 por ano e que terão acesso a taxas mais altas em comparação aos dois grupos anteriores, que é uma taxa de 12% até 12,5% ao ano nas contratações de crédito rural de custeio. Nós queremos ressaltar que essas são taxas bastante atrativas para os agricultores, mas que certamente carecem de uma limitação de recursos para que todos os agricultores consigam acessá-la devido à dificuldade fiscal do nosso Tesouro, do nosso Estado, para que possa fazer esse pagamento de equalização para os bancos participantes. Inclusive na safra 2021-22, esse foi um problema que nós tivemos, quando a partir de meados de fevereiro as contratações de crédito rural foram interrompidas no sistema nacional, mas que nesse ano esse problema não deve acontecer porque o Plano Safra já foi feito com um planejamento levando-se em conta a taxa Selic mais elevada para o ciclo da safra 2022 e 23. E por fim, nós queremos destacar a importância das diretrizes para o seguro rural. O seguro rural, que é um dos instrumentos mais importantes para a mitigação de riscos, seja para os produtores rurais, seja para as empresas da cadeia do agronegócio, as empresas de insumos, os financiadores que prestam serviços para os agricultores, e que o seguro ele tem como finalidade criar uma proteção de renda para o agricultor numa eventual quebra de safra. E para isso existe o chamado Programa de Subvenção ao Seguro Rural, com a sigla PSR, e que está previsto, nós temos a destinação de R$ 2 bilhões para o pagamento de subvenção ao seguro rural previsto no Plano Safra 2022-23. Esse é um volume que poderá ajudar as seguradoras para que possam oferecer os seus produtos de seguro rural, seja de lavoura ou seja de produtos da atividade animal, para que o agricultor consiga assim ter uma proteção maior no seu processo produtivo e evitar perdas financeiras decorrentes de efeitos adversos, como o efeito que nós tivemos da quebra de safra no sul do Brasil nesse ano, em função da estiagem provocada pela Laninha e que prejudicou a produtividade de muitos agricultores. Então esses são os pontos que nós destacamos e que são importantes para o nosso entendimento do que irá acontecer agora na safra 2022-23, a partir desse documento oficial lançado todos os anos pelo Ministério da Agricultura, que é o Plano Safra.
Até mais.